Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam abundantes sobre a vida de cada um de vocês. Pois bem, é com prazer, meus queridos, que estamos aqui juntos para mais uma devocional. E hoje nós vamos falar sobre a eficácia do Evangelho frente à sua ineficiência. E para falarmos sobre esse assunto, para falarmos aqui sobre esse tema aparentemente controverso, nós vamos ler aqui, queridos, juntos, uma passagem muito conhecida da Bíblia que se encontra na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16 ao 17. Abra aí a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Vamos ler juntos. Diz assim a palavra do Senhor: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Queridos, do capítulo 1 ao capítulo 3 de sua epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo ele faz uma apresentação desse livro e estabelece a necessidade de se receber as boas novas do Evangelho. E de fato, quando lemos esses dois versículos que fazem parte aqui, que nós acabamos de ler, e eles pertencem a essa nossa reflexão de hoje, o versículo 16 e 17, olhando para esses dois versículos, nós podemos perceber claramente o porquê da necessidade de todos receberem as boas novas do Evangelho. Por que isso é necessário? Por que todo homem, todas as pessoas precisam receber as boas novas do Evangelho? A resposta está óbvia demais, está clara demais aqui na própria passagem. Isso porque o Evangelho, segundo esses versículos que lemos, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Agora pense comigo em uma coisa. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, como eu falei, como está aqui, correto? E para sermos salvos, irmãos, presta atenção. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, só que para sermos salvos, primeiro nós precisamos ser transformados. Amém? Se nós formos lá na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 5, 17, nós vamos entender essa questão da transformação. Lá diz assim, 2 Coríntios 5, 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Estamos vendo aqui então o poder transformador do Evangelho de Jesus. Romanos 12, 2 vai nos dizer assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, vemos aqui também a manifestação do poder transformador do Evangelho. Então, o Evangelho é o poder de Deus, que muda, que transforma. Como podemos perceber, esse Evangelho de Cristo, as boas novas de Jesus, é, portanto, a manifestação do poder que salva, que transforma, que muda a realidade de qualquer pessoa. Amém, queridos? Contudo, a minha pergunta para você nesse momento é: por que mesmo sendo o poder de Deus, o Evangelho não tem mudado a vida de muitas pessoas? E quando falo muitas pessoas, infelizmente eu me refiro até mesmo muitos daqueles que se dizem cristãos ou que dizem conhecer o Evangelho ou que se dizem crentes. Por que muitas dessas vidas não são mudadas? Por que muitas dessas vidas não são transformadas? Porque muitos daqueles que dizem que conhecem o Evangelho, eles não têm a sua vida transformada, mudada. E mudada e transformada, irmãos, única e exclusivamente para a glória de Deus. Por que isso não acontece? Porque isso acontece. Isso é uma realidade, e é uma realidade que eu volto a repetir, infelizmente, nós afirmamos isso. É uma realidade que entristece o coração de Deus. Pessoas que têm contato com o Evangelho, que conhecem o Evangelho e que ainda assim não têm as suas vidas transformadas. Por quê? Se o Evangelho é o poder de Deus que salva,
O poder de Deus que transforma. Talvez nós possamos encontrar uma resposta para essa pergunta com base numa breve ilustração que tem por tema o seguinte, presta atenção, o pastor e o fabricante de sabonetes. Vamos dar uma olhada aqui nessa ilustração? Diz assim, presta atenção. Um pastor e seu vizinho saíram para uma caminhada. O vizinho possuía uma fábrica de sabonetes. Ele disse ao pastor, para que serve a pregação do evangelho? Não serve para nada. Veja todo o sofrimento, toda a miséria que existe no mundo. Continuam existindo, mesmo após 2000 anos de pregação e ensino sobre verdade e paz. Aumentam as orações e pregações no mundo, mas o sofrimento humano não cessa de crescer também. Se o evangelho é tão bom e tão poderoso assim, como vocês dizem, por que ele não extermina toda a maldade e sofrimento do ser humano? Por que ele não transforma, não muda a vida das pessoas? Né? É o que esse homem, fabricante de sabonete, está ali perguntando para aquele pastor. O pastor, então, nada respondeu. Eles continuaram caminhando pelo bairro, até que encontraram um menino brincando na lama. O pastor então disse, olha aquela criança. Você diz que o sabonete deixa as pessoas limpas, mas veja a sujeira naquela criança. Está lá, continua lá. Para que serve o sabonete? Perguntou o pastor. E ao mesmo tempo, esse mesmo pastor afirmou, não serve para nada. Com todo o sabonete e sabão que existe no mundo, durante todos esses séculos, as crianças continuam sujas ou se sujando. Se o sabonete é tão bom assim, como vocês, produtores, dizem, se ele é tão bom como vocês afirmam, por que ele não exterminou a sujeira do menino? Por que ele não tirou a sujeira dessa criança? O fabricante, então, de sabonete, meus queridos, respondeu para o pastor o seguinte, mas pastor, o sabonete não pode fazer nada, a menos que ele seja usado. O pastor replicou, exatamente, companheiro, o evangelho também não pode fazer nada, a não ser que seja usado pelas pessoas. Pois bem, queridos, quando falamos do evangelho, estamos nos referindo, como nós podemos ver, ao poder salvífico e transformador de Deus. É um poder que transforma, um poder que muda, um poder capaz de salvar. Contudo, esse mesmo poder que é eficaz e que, portanto, nunca, presta atenção, jamais deixará de ser poder, e é poder porque é poder de Deus, ele nunca será totalmente eficiente na vida das pessoas. Né? Ele jamais será eficaz na vida das pessoas que não usá-lo, que não tiver contato com ele, que não vivê-lo. Ele é poder, ele é eficaz, ele jamais perderá sua eficácia. Só que essa eficácia não surtirá nenhum efeito na vida daqueles que não fazem uso desse evangelho, que não vivem esse evangelho, que não aplicam a sua vida na execução desse evangelho poderoso do Senhor. Isso porque a relação entre a eficácia, presta atenção, e a eficiência, né? Uma coisa é eficácia e outra é eficiência. Presta atenção para você entender a diferença. A relação entre a eficácia e a eficiência é complexa, por se tratar de uma relação indireta. A eficácia é uma afirmação independente. Portanto, o evangelho é eficaz, porque ele é o poder de Deus. Isso é uma afirmação independente. O evangelho é eficaz, porque é o poder de Deus. Enquanto que a eficiência, presta atenção, irmãos, é uma condição que nem sempre está atrelada à eficácia. Deveria, mas nem sempre está. E é exatamente pelo fato da eficiência nem sempre estar atrelada àquilo que é eficaz que faz dela algo ineficiente. Portanto, o evangelho é o poder de Deus. Isso é uma afirmação, e ele é eficaz. Contudo, para vivermos, para experimentarmos desse poder,
precisamos, meus irmãos, fazer uso dele para que todo esse poder não se torne ineficiente em nossas vidas, ineficiente nas suas vidas. Com todo o poder que o Evangelho tem, com todo o poder transformador, poder salvífico do Evangelho, porque ele procede de Deus, conforme nos diz o texto. Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho que é de Deus. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. Esse Evangelho poderoso, esse Evangelho de Cristo, as boas novas de Jesus, sendo eficaz, e a eficácia dele nunca se perderá, ele não surtirá efeito na vida de quem não buscar vivê-lo. Aplicar a sua vida, o seu coração, portanto, ele será ineficiente. Eficaz, mas ineficiente. Por quê? Porque eu não uso, eu não vivo, eu não me interesso, eu não me importo, eu não aplico o meu coração. Eu sei que existe, eu leio, eu conheço, sei que existe, mas não vivo. Não procuro viver. E aí, como serei transformado? Como você será transformado? Como que os homens serão transformados pelo poder de Deus se eles não dão crédito a esse poder, se não aplicam o seu coração a esse poder? Eu quero perguntar uma coisa para você que me ouve: a sua vida foi transformada pelo poder desse Evangelho? A eficácia do Evangelho de fato está sobre a sua vida? Ou você tem vivido um Evangelho ineficiente, ineficaz? Porque ele não está atrelado, ainda que você o conheça, ele não está atrelado a toda a eficácia do poder divino. Porque você não tem buscado vivê-lo, você simplesmente está se dando por satisfeito em saber que ele é poder de Deus, em saber que ele existe, em saber que ele é pregado muitas vezes na igreja, na sua casa, nesse momento como você está ouvindo. Mas ele tem feito diferença na sua vida, tem transformado a sua vida. Você pensa diferente, você age diferente, você vive uma nova vida, você vive um novo de Deus na sua vida, pela transformação desse evangelho salvífico, que é as boas novas de Jesus, ou seja, o próprio Deus, através da sua palavra. Você recebeu esse evangelho com eficácia na sua vida, ao ponto da sua vida ser totalmente transformada. Ou ainda existe, querido, querida, na sua vida um resquício da sua velha natureza, uma velha vida, um velho pensamento. Você tem vivido na mesmice. Precisamos tomar cuidado. Só seremos transformados, só seremos mudados a partir do momento que vivenciarmos ou vivermos o Evangelho de Cristo, esse Evangelho transformador. Você não verá nenhum renovo na sua vida, você não verá o novo de Deus. E, quiçá, a questão da salvação, que é algo tão importante para todos nós, né? Porque o texto ele é muito claro. Ele diz que o Evangelho é eficaz porque é poder, é o Evangelho de Cristo. Mas esse poder ele é manifesto na vida daquele que crê. E a característica, a prova cabal de que nós cremos, é aplicarmos o nosso coração na vivência desse Evangelho. Então, querido, busque, peça força a Deus para que você viva a vontade de Deus, para que você viva o Evangelho de Deus. Viva esse Evangelho de Cristo, né? Que é o poder de Deus para que a sua vida seja transformada. Amém, meus irmãos? Eu quero terminar aqui, encerrar esse momento de devocional com vocês, lendo Tiago, capítulo 1, versículos 22 e 25, que diz assim, do 22 ao 25, diz assim: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e se foi, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então, se você quer ser um bem-aventurado, se você quer ter a sua vida transformada pelo poder do Evangelho e agradar a Deus e ser alguém que usufrui desse poder magnífico que o Evangelho pode proporcionar, permita que esse Evangelho transforme a tua vida, mude a tua vida. Não seja somente um conhecedor, um sabedor. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós fizemos menção, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Lá, queridos, diz o porquê precisamos ser transformados pelo poder do Evangelho. Essa renovação de mente,
Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É a partir de Cristo, é a partir do Evangelho de Cristo. É necessário essa transformação, essa mudança na nossa vida, para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sobre a nossa vida. Talvez você esteja vivendo anos e anos sabendo que Deus é bom, que Deus é perfeito, que Deus é agradável. Mas eu encerro te perguntando, você tem experimentado isso na sua vida? Você tem experimentado a bondade de Deus, o quanto Deus é misericordioso, o quanto Deus é agradável? Isso é para aqueles que aplicam os seus corações em fazer a sua vontade, cumprir os desígnios de Deus através da sua palavra. Que Deus o abençoe. Vamos orar, vamos falar com Deus. Glorioso Deus e eterno Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua fidelidade em nossas vidas e por mais uma oportunidade de podermos, ó Deus, nos debruçarmos sobre a tua palavra e juntos, ó Deus, ouvirmos a tua voz nos falando, nos direcionando e nos mostrando, ó Pai, a eficácia da tua palavra, a eficácia desse evangelho transformador, esse evangelho, Senhor, salvífico, que é o poder, a manifestação do teu poder em prol da salvação dos homens. Todavia, Senhor, eu te peço que possamos verdadeiramente experimentar a eficácia desse poder, desse evangelho. Senhor, não permita, Senhor, que nós o tornemos ineficiente ou ineficaz em nossas vidas com as nossas atitudes, ó Pai, de simplesmente não aplicarmos o nosso coração, Senhor, na prática do teu evangelho. Ajuda-nos a vivermos a tua vontade, assim como foi mencionado, ó Pai, essa ilustração, onde aquele fabricante de sabonete, Senhor, alegou que os homens continuam sendo os mesmos, ó Deus, mesmo através da pregação do evangelho. Senhor, o pastor teve uma oportunidade de mostrar para aquele homem, Senhor, que tudo isso acontece porque os homens não fazem jus, não usam, não aplicam a sua vida a esse evangelho, a viver esse evangelho, a viver o novo do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos o novo do Senhor. Fortaleça o nosso coração, fortaleça a vida dessas pessoas que estão me ouvindo, que estão orando comigo. Entre nesses lares, ó Deus, e fortaleça essas almas, essas pessoas. Perdoe os nossos pecados, ó Pai. Cura-nos, livra-nos de todo mal, Senhor. Guarda, Senhor, a mente, o coração dessas pessoas que estão diante, ó Deus, desse celular ou desse vídeo, ó Pai, ouvindo a tua palavra. Entre nessas casas, abençoe essas vidas, ó Pai, tire toda a sua aflição, todos os seus medos, suas angústias, supra todas as suas necessidades em glória. Abençoa-nos, ó Pai, os tempos são maus, difíceis, ó Deus, e vemos os homens, ó Deus, muitas vezes permanecendo na mesmice de sua velha natureza, porque não colocam o seu coração, ó Deus, em servir ao Senhor, em ouvir o teu evangelho e aplicar os seus corações, ó Deus, na vivência desse evangelho. Ajuda-nos em nossas fraquezas e nossas limitações. Abençoa a tua igreja, Senhor. Guarda o teu povo. Aqueles, meu Pai, que oram comigo, Senhor. Aqueles também que não oram, mas que sei que são servos do Senhor. Alcance a tua igreja, alcance o teu povo, aonde quer que esteja, com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu zelo, Senhor. Livra-nos, ó Pai, desse grande mal chamado coronavírus, ó Pai. Temos orado e clamado para que o Senhor manifeste a tua graça sobre a nossa nação, sobre o mundo, libertando-nos, livrando-nos desse grande mal. Seja com aqueles, ó Pai, aqueles lares que eu não conheço, mas que foram acometidos, ó Pai. Algumas pessoas até sabemos, mas quantos nós não conhecemos e que foram acometidos desse tão grande mal. Então, ó Deus, o luto bateu na porta de muitos lares, a doença bateu, muitos se encontram, ó Deus, enfermos nos hospitais, lutando pela vida. Senhor, que o Senhor visite essas pessoas, esses lares, ó Pai, trazendo a paz, trazendo a cura. Visita-os com a tua misericórdia e com a tua grandeza, Senhor, em nome de Jesus. Livra-nos do mal, abençoe nosso lar, nossa casa, nossa família, abençoe a tua igreja, Senhor, e continue cuidando-nos, ó Pai, assim como o Senhor tem feito até hoje, porque podemos com toda segurança, Senhor, e alegria em nossos corações dizermos: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e nós louvamos o teu nome pela tua fidelidade, Senhor. Muito obrigado, Pai querido, por esse momento. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Nós oramos com alegria, com gratidão em nossos corações e também com perdão dos nossos pecados. E oramos, ó Pai, no nome doce e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.